Prezados irmãos, prezadas irmãs, espectadores, eu saúdo a todos com a paz do nosso Deus e Senhor, a paz do nosso Mestre Jesus, bem como a paz do Divino Espírito Santo do nosso Deus. Também faço votos de que a unção da nossa Santíssima Mãe, Virgem Maria, da querida e Santa Rosa e do amado profeta Santo Irmão Aldo possa estar com os senhores. Vamos dar início à nossa reunião de oração, reunião muito especial, importante, para que nós possamos ter um elevo espiritual. Vamos iniciar cantando o hino de número 1, Igreja Forte. Eu convido os meus irmãos que puderem a ficarem em pé. Muito bem, agora com a devida reverência, vamos curvar as nossas cabeças, erguer as nossas mãos e fechar os nossos olhos. Glorioso e amado Deus, nosso Rei, nosso Senhor, Pai, aqui nós estamos reunidos com muita alegria, com muita gratidão no teu santo templo, a casa de oração que o Senhor prometeu há tantos séculos atrás. Nós somos muito gratos, Pai, por ter este local seguro, protegido, abençoado por santos, profetas, apóstolos. Nós sabemos também, Pai, que o Mestre Jesus aqui se encontra, juntamente com a Santíssima Mãe Virgem Maria, com a nossa Santa Avó e com o nosso Santo Irmão Aldo. Pai, nós viemos buscar mais da Tua unção, buscar mais da Tua plenitude espiritual, buscar da Tua graça, porque precisamos para vencer as lutas. Também queremos honrar e bendizer o Senhor Mestre Jesus, porque o Senhor Mestre foi o início de tudo. Tudo e todas as bênçãos que temos foi graças ao Senhor Mestre, que derramou o seu sangue para selar a vida daqueles que fossem humildes de coração. Também queremos honrar e bendizer a Senhora Santíssima Mãe, Virgem Maria. Santa Mãe, nós fazemos um pedido especial à Senhora. Venha estar conosco, Santíssima Mãe. Venha acalentar aqueles corações que estão abatidos. Venha dar um abraço naqueles que estão esmorecidos. Venha dar coragem àqueles que estão desanimados. Fique conosco, Santíssima Mãe, Virgem Maria. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, nós queremos honrar e bendizer os senhores, porque tudo que temos vieram dos senhores. Então, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, abençoe esta reunião. Esteja conosco e que tudo aqui seja feito de acordo com a Tua santa vontade, que possamos ter a capacidade de alcançar as bênçãos que já estão
preparadas para cada um de nós. Na certeza, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, que vão estar conosco, vão nos dar o alento dos céus. Nós muito agradecemos a todo o reino celestial. Amém. Vamos todos juntos cantar o hino do nosso inário de número 82, O Espírito Santo de Deus. criou o homem para na
deu a criatura uma alma pura, cheia de paz, amor e ternura. Foi Deus que se entristeceu, pois o homem pecou, perdeu a pureza e Deus se afastou. Foi Deus que formou esta igreja, formou sua direção com sabedoria e inspiração. Foi Deus que abriu sua porta, porta do céu, caminho da salvação. Deus que formou esta igreja, formou sua direção com sabedoria e inspiração. Foi Deus que abriu sua
tua porta, porta do céu, caminho da salvação.
batismo, confirmação de fé, mandamento dado por Jesus, nosso Senhor, ao ser batizado pelo profeta São João, por imersão nas águas do Rio Jordão. São João Batista o batizou assim, com humildade e toda fé no coração, e em forma de uma pomba branca desceu o Espírito Santo do Pai, com a sua unção. Jesus nunca teve pecado algum e foi batizado imaculado. Não tinha passado para sepultar, nem mancha na alma para purificar, mas submeteu-se com todo amor ao sacramento solene, para deixar seu exemplo de fé, batismo nas águas ao povo que é dele. Recebi o batismo do Espírito Santo quando nas mãos do Consolador me entreguei. Morro para o mundo e todo pecado, ressurjo das águas ungidas para uma nova
vida. Confirmo minha fé no Salvador, na doutrina do Espírito Consolador. Vivo para servir a Santa Rosa e o reino do céu. Nesta igreja fiel, igreja apostólica, a única poderosa. O amor de um homem santo brilhou na vida da humanidade, trazendo alento e muita paz. Hoje Ele é o caminho da felicidade. Um servo enviado por Deus, criado pela Santa Rosa, com amor lutou. Hoje representamos o Consolador.
Alguns ainda não conhecem o Santo do qual eu estou falando. Seu nome estará pronunciando. Meu irmão, minha irmã, crianças, em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença do Senhor, da Senhora que está aqui conosco. Que bom que você veio. Talvez com um pouco de dificuldade, uns com trânsito, outras conduções um pouco difícil, mas vieram.
estão aqui. Em nome da Santa Voz eu agradeço. E os que se deixaram ser vencidos pelas ocasiões e não viram, venham na próxima, no sábado. Vamos ter reunião, uma reunião, inclusive, que vai ter início às 19 horas. Façam um esforço, não deixe de vir à igreja, irmãos. Olha este hino que foi cantado, como é bom ouvir. Mas para isso nós temos que vir à igreja. E o senhor, a senhora que está impossibilitado, às vezes uma doença, o santo irmão Aldo abençoa o senhor igualmente, que está nos assistindo, que por motivo justo não veio à nossa reunião. Mas peça ao santo irmão Aldo, fale com ele que quer vir, quer estar aqui. Meu irmão, minha irmã, vamos para uma parte da reunião muito especial, que é a parte da mensagem. Eu convido os meus irmãos a acompanharem comigo, por gentileza, a leitura do boletim. A graça salvadora e o batismo. Conforme ensina o apóstolo São Paulo, sobre a graça de Deus em relação à salvação concedida aos homens, e nestes dias, através da Santa Voz, o Espírito Consolador e desta igreja, porque a graça de Deus, portadora de salvação, nos ensina a renegar a impiedade e desejos mundanos e a viver neste mundo com temperança, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, para nos resgatar de toda a iniquidade e para formar em si um povo que seja todo seu, purificado, zeloso pelas boas obras. Prezados irmãos, Jesus já se manifestou gloriosamente entre nós e continua a se manifestar por meio do ministério da Santa Voz, da Santa Igreja Apostólica e através do meu ministério, afirma o Santo Irmão Aldo. Sua graça é salvadora e oferecida diariamente a cada apostólico e a todos os que decidiram permanecer fiéis nesta igreja. Essa graça salvadora é uma oportunidade sublime de pertencermos eternamente à poderosa graça de Deus Pai, de Jesus Cristo, do Consolador, e sobre a minha proteção e amparo que vos tenho concedido. Para isso, é necessário que cumpra toda a justiça, pois o Senhor não deseja apenas uma parte da nossa vida, mas todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. São Paulo ensinou que a graça de Deus nos leva a renegar toda a impiedade, isto é, toda a maldade e injustiça. Impiedade é o contrário de piedade. Piedade significa viver em fiel obediência aos mandamentos de Deus e do Consolador, praticando o bem com amor e bondade, conduzindo a vida sensata, afastada do mundanismo e das vaidades que não enobrecem o Filho de Deus, mas entristecem a Santa Voz e a mim, irmão Aldo. Devemos repudiar o pecado, a imoralidade e fugir das paixões mundanas. Todos que desejam participar dessa graça salvadora oferecida pela Igreja Apostólica e pela Santa Voz e que ainda não foram batizados são convidados a receber o batismo de regeneração e santificação. Como está escrito em Apocalipse, a todos os que tiverem sede da graça de Deus para a sua salvação, venham se batizar e recebam de graça a água da vida. Esta água da vida é a doutrina pura, é a graça santificante que o Senhor nos concedeu por meio desta igreja. Entretanto, para se batizar é necessário seguir a doutrina e a disciplina apostólica, e os ensinos e os conselhos que foram transmitidos, pois somente assim terão dias de paz
e felicidade, caminhando em fidelidade à Santa Igreja Apostólica. Nosso próximo batismo está marcado para o dia 29 de agosto. Todos os jovens, a partir de 12 anos, especialmente os coristas, devem se batizar. Os obreiros que ainda não receberam o batismo também precisam fazê-lo, pois já assumiram diante de Deus Pai e da Santa Vó Rosa o compromisso de servir nesta Igreja Apostólica. O mesmo se aplica aos coristas que já atingiram a idade adequada. O batismo é um ato de fé e amor que possui o profundo significado espiritual. É um encontro pleno com o amor de Deus que toca o coração e desperta uma nova vida. Ao receber a água batismal, a alma é envolvida pela graça salvadora e acolhida no reino dos céus, tornando-se herdeira e participante da promessa eterna de Cristo. É com essa luz suave, é como se uma luz suave se acendesse dentro de nós, dissipando as trevas do pecado e revelando um caminho de esperança e renovação. Neste ato espiritual, o passado marcado pelo erro e pela falsidade é deixado para trás e nasce um coração livre, guiado pelo Espírito Santo. O batismo também é um abraço de comunhão. Nele, cada fiel se une à grande família dos santos e anjos, formando uma corrente viva de fé e santidade. A influência do mal perde sua força e seu lugar floresce a paz, a pureza e o amor que vem de Deus. Assim, o batismo não é apenas o início, mas um renascimento. É a certeza de que não caminhamos sozinhos, pois estamos ligados a Jesus Cristo, ao Consolador e à sua Igreja, chamados a viver em plenitude, em unidade e em amor que nunca se esgota. Quem ainda não foi batizado, venha receber o santo batismo e confirmar o seu novo nascimento. Este ato agradará a Deus Pai, que deseja proteger sua alma com a preciosa graça de Jesus, da Santa Vó Rosa, o Consolador e de toda a graça que se manifesta nesta igreja e por meio do meu ministério de profeta do Senhor. Façam logo sua ficha de batismo e venham com alegria e gratidão em suas almas, para que possam viver plenamente a graça salvadora que nos conduz à vida eterna. Muito bem, irmãos, aqui está a mensagem a qual vamos meditar na ocasião desta reunião. E nós devemos ser muito gratos, irmãos, muito gratos pelo ato do batismo. Principalmente os mais jovens têm que ter um desejo muito grande por se batizar, e os pais devem cultivar em seus filhinhos já desde pequenininho o desejo de se batizar. Porque, irmãos, o batismo, como diz o nosso boletim, ele fala sobre a graça do Pai. Irmãos, toda situação advergente que temos em nossa vida, ela é resolvida com a graça do Pai. Todo problema que temos, ele é resolvido com a graça de Deus. E o batismo, ele traz esta graça de Deus. Mas nós temos que entender um ponto importante, que é como nós recebemos esta graça. Porque, irmãos, inclusive no boletim está escrito que esta graça, que essa unção que é nos dada, é dada de graça. E de fato é. Mas alguém pagou esta graça. Irmãos, a unção do Pai que nós usufruímos em nossa vida, ela foi paga. A unção que nós recebemos
a nós quando nós nos arrependemos e somos perdoados pelo Pai, e ali recebemos o batismo com o Espírito Santo, que é uma porção da sua unção, da sua graça. Esta graça, ela foi paga por Jesus. O porquê eu estou falando disso, irmãos? Porque nós devemos ter muito claro dentro de nós que toda a unção dos céus, toda a unção que vem de Deus, ela precisa de pontos para que ela chegue a nós. Um ponto essencial para que a graça do Pai, que sai do seu reino, o reino dos céus, e desça a este reino, se chama mérito. Irmãos, é muito importante nós termos claro dentro de nós que qualquer tipo de unção que eu necessito de Deus, seja para um milagre, seja para ter sabedoria, seja para saber guiar a minha vida, seja o que for, eu vou colocar em exemplo como desta moeda espiritual, mérito. E os irmãos podem pensar, mas e a misericórdia? Porque a obra de Deus é uma obra de misericórdia para com a criatura humana. É verdade, irmãos, mas a misericórdia, ela não é a ausência do mérito. Quando falamos de misericórdia, não estamos falando que não há mérito. A misericórdia é o mérito de outra pessoa. Então, para que nós pudéssemos receber novamente em nossa vida a natureza divina, porque, irmãos, o Santo Irmão Aldo coloca em boletim sobre isso, sobre um dos papéis que Jesus veio ao mundo. Um dos seus objetivos foi este: dar a natureza divina ao ser humano, porque havia sido perdida. A natureza que foi colocada em nós quando o Pai nos criou, nós fomos, irmãos, criados tendente a fazer o bem. As pessoas no mundo, e alguns sem sabedoria às vezes, até entre nós, às vezes falam a frase que o ser humano, ele é tendente a fazer o mal, que ele faz o mal. Mas, irmãos, quando o Pai nos criou, nós fomos criados tendente a fazer o bem. Fazer o bem é ser uma coisa natural nossa. Nós somos tendente a fazer o bem quando temos esta natureza divina. E esta natureza divina, ela foi perdida. Esta natureza celestial, ela foi vendida para o pecado. E nós éramos escravos. Escravos do pecado. Então, Jesus teve que descer dos céus pelos méritos da Santíssima Mãe Virgem Maria, e através do mérito de Jesus, nós recebemos a misericórdia que nós falamos tanto, que nós pregamos sobre a misericórdia, que Deus é misericordioso. Mas a misericórdia, irmãos, não é a ausência do mérito. A misericórdia é o mérito de outro. Então, nós não tínhamos mérito. Nós não tínhamos uma moeda para barganhar, porque nós éramos escravos. Um escravo não tem como barganhar com o seu patrão. Ele não tem como sair, deixar de ser escravo sozinho. Então, Jesus desceu dos céus e ele pagou. Ele pagou a nossa liberdade. Por que eu estar falando disso?
Irmãos, porque nós temos que ter muito claro dentro de nós, muito claro a questão do mérito. Porque por vezes nós vamos achar que o Pai é misericordioso, Ele é. Mas, irmãos, para Ele intervir, para Ele nos abençoar, para Ele cuidar de nós, para Ele fazer um milagre em nossa vida, Ele não pode simplesmente fazer, Ele precisa de um mérito. E se não é meu, tem que ser de alguém. Mas quando nós somos usufruidores apenas da misericórdia, que é o mérito do outro, vamos deixar muito claro isso. Um filho que não merece, um filho desobediente que não é bom. Então a mãe, que é obediente, que é fiel, ela ora: Mãe de Maria Santíssima, cuida do meu filho. Aquele filho, ele não merece, mas o mérito da mãe faz ele merecer uma proteção. E ele usufrui da misericórdia. E Jesus foi quem primeiro pagou. Nós hoje realizamos o batismo. O batismo é realizado na igreja, esse sacramento tão lindo, tão nobre, este presente que o Pai nos dá de limpar o nosso espírito. Quem primeiro pagou foi Jesus. É por isso que ele sofreu tudo o que sofreu. Ele estava pagando o que nós devíamos. Ele pagou a liberdade de nós que éramos escravos. Mas, por que, se o Mestre Jesus pagou este preço, por que o mundo ainda continua como está? Porque quando ele paga este preço, nós deixamos de ser escravos e ali podemos usufruir novamente da natureza celestial. Mas por que as pessoas continuam ainda fazendo a maldade, tendente a fazer o mal? É porque, irmãos, para esta dádiva, para esta graça alcançar a cada um de nós, nós devemos nos arrependermos. Nós devemos merecer o perdão de Jesus, da Santa Avó, do Santo Irmaldo. Nós precisamos querer, porque muitos não querem. Muitos não querem. A Igreja Apostólica já há 72 anos vem anunciando o nome da Santa Avó. Quantos negaram? Quantos ouviram o programa A Hora Milagrosa e não deram bola? Quantos conheceram a igreja, adentraram aqui e não quiseram? Eu preciso aceitar. Porque, irmãos, o nosso Mestre Jesus, os céus, ele é justo, justíssimo. E ele não pode simplesmente colocar sobre nós algo que nós não aceitemos. Então nós precisamos aceitar esta graça. Então nós precisamos querer ter o desejo de mudar, de nos transformarmos, de nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Então, tudo isso, irmãos, que vai acontecendo é com a ajuda dos céus. Então, quando eu manifesto esta vontade, então o Pai, analisando a sua justiça, ele dá uma porção da unção do seu divino Espírito. E isto é chamado de batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma porção da graça de Deus. E a graça de Deus é o que me dá força para mim mudar. Porque, irmãos, mudar não é fácil. Uma pessoa que semeou anos da sua vida sementes ruins, uma pessoa que está presa aos vícios, presa aos costumes ruins, uma vida imoral, ela não consegue mudar.
Então, quando nós nos tornamos dignos de receber este perdão, o Pai nos dá uma porção de unção do Espírito Santo dele, e esta unção nos dá força. Então, eu consigo negar aquilo que eu era escravo. Eu ganho força para falar isto eu faço, isso eu não faço. Esta unção é fundamental na nossa vida. Mas o nosso Pai, o nosso Deus, é o Deus da verdade. E como Deus da verdade, irmãos, a verdade ela é acompanhada da justificação, da prova. Irmãos, o nosso Deus, ele não deixa as coisas encobertas assim, o que ele vai fazer. O caminho dele é claro. As obras dele são claras. Ele é o Deus da verdade, ele não é o Deus da dúvida. Ele trabalha com provas. Irmãos, Deus trabalha com provas. Porque a verdade, ela acompanha provas. A justiça de Deus, ela é acompanhada das provas. Prova para quem, irmãos? Se os irmãos analisarem a história da Santa Avó, ela teve que dar prova para os céus. Imagine, irmãos, eu quero fazer um parênteses. A Santa Avó é predestinada a ser rainha dos céus, o Espírito Consolador. Ela tinha que provar que ela é digna de assentar no trono. Então ela deu provas para o céu. As provações que ela passou em sua vida, se os irmãos, principalmente aqui na sede, que ouvem muitas vezes a história da Santa Avó, vão ver que na história dela ela vai dando provas desde a sua meninice. Provas para quem? Provas para o céu. É como se ela estivesse a cada dia, irmãos, falando, olha, eu realmente sou digna de ser o Espírito Consolador. Então ela deixava muito claro para os santos, mas não era só para eles, ela tinha que deixar provas para as pessoas. Como nós íamos crer nela? Se ela não deixasse prova, se a gente não soubesse verdadeiramente que ela é santa, e como nós, principalmente os que a conheceram, souberam pelas suas atitudes. Então ela deu prova no campo celestial dos céus, no campo material, para as pessoas conheceram a santa. As pessoas que estavam próximas da Santa Avó não tinham dúvida de que ela era justa, verdadeira, corajosa, leal. Provas. E ela teve que dar provas também para os espíritos maus. Estas provas, irmãos, que a Santa Avó teve que ir dando ao proceder da sua vida, nós temos que dar também. Poxa vida, o Pai, irmãos, só outro parêntese. A Igreja Apostólica, ela tem a missão, a incumbência de formar santos ao ponto de subir ao céu sem passar por juízo algum. A Igreja Apostólica forma almas, espíritos, ao ponto de subir aos céus diretamente. Não foi assim no caso de uma irmã nossa aqui na sede. Ela já faleceu. E um pastor, falou que compôs um hino. E ele compôs esse hino pensando nessa solista cantando. Só que chegou a data e essa solista faleceu, foi aos céus. Então aquele irmão foi falar com o Santo Irmãodo, falou, poxa vida, Santo Irmãodo, o hino que eu compus para aquela irmã cantar, não vai dar para ela cantar, né? E ele falou,
você que se engana, porque este hino já foi apresentado por esta irmã diante do trono de Deus. Ou seja, se esta irmã subiu diretamente ao trono de Deus, ela não passou por juízos. Deus não precisou ficar pesando a vida dela, não, porque já era santa. Nós somos formados para herdar o reino dos céus. Então, irmãos, voltando, estava falando aos irmãos com relação às provas que nós temos que dar. Nós temos que dar provas para os santos, para as pessoas e para os espíritos maus também. E o batismo nas águas, eu falei um pouco anteriormente sobre o batismo do Espírito Santo, mas o batismo nas águas é isso, é a prova. Os irmãos já repararam como é feito os sacramentos, batizando-os ali, todos ali, levantam a mão, provando para quem? Para todos que estão na igreja testemunhando. Ele recebeu o batismo e está provando para as pessoas, para a igreja, e ele vai ter que dar provas também para os espíritos maus. Porque, irmãos, no decorrer da nossa vida, nós vamos tendo obstáculos. Vamos tendo situações divergentes. E estas situações divergentes, irmãos, não é Deus que cria. Deus não cria problemas, obstáculos para nós. Ele não coloca empecilhos. Isso é colocado pelo opositor em nossa vida. E então nós precisamos ter a sabedoria dos céus, a graça de Deus para passarmos por essa situação, provando que somos de fato filhos de Deus, provando o voto que fizemos, provando que de fato morremos para o mundo. Então aquela pessoa que tinha determinados comportamentos antes de se batizar, era uma pessoa que era levada pelas situações ruins, pelos vícios, costumes mundanos. Ela se batiza e ali é um ato muito lindo porque o Pai limpa o espírito. Ele faz novamente o espírito daquela pessoa. Ele cria novamente novo aquele espírito. E ele novamente faz florescer os dons que aquele espírito tem. Este espírito limpo dá vida à a alma ganha vida, e o corpo ele tira aquela influência que caracteriza como a natureza que não é de Deus, a natureza pecaminosa que vem em nós. Então ele tira. Irmãos, ele dá todas as ferramentas para nós vencermos. Então ele limpa a nós, ele nos dá força para vencermos as inclinações ruins. Então ele capacita aquele espírito para que ele ganhe força para conseguir negar a tentação, negar as situações ruins, e ele limpa a influência. Aquela pessoa tem todas as ferramentas para vencer. Ela tem tudo o que ela precisa para vencer. O batismo nos dá esta purificação, este presente. E então é por isso que o boletim fala que nós somos novamente filhos de Deus, herdeiros da graça dos céus. Então nós conseguimos usufruir desta bênção. Então dali para frente eu vou ter que começar a dar provas em minha vida. Eu vou ter que dar provas que de fato eu morri e nasci para Deus. Porque, irmãos, quando chegar ao fim da vida, aquele apostólico que ainda não conseguiu ser totalmente santo, fiel, este sim ele vai para o tribunal. Porque este não é uma parte do corpo de Deus, porque a igreja é ensinada a ser uma parte do corpo de Deus. E Deus não precisa julgar uma parte do seu corpo.
Mas aqueles que não conseguiram, estes vão receber um juízo. Então os Pai vai pesar os atos. É por isso, irmãos, que nós devemos dar muito valor ao nosso batismo. É por isso que nós devemos lutar para realmente deixar muito nítido para as pessoas, nítido para os céus e nítido para os espíritos ruins, que somos de Deus. Porque Deus é verdade. Deus é justiça. Deus é amor. Ele é amor, irmãos, mas o amor é justo. O amor nunca foi injusto. O amor nunca foi mentiroso. O amor é leal. São características do amor. Então o amor do Pai, ele tem que ser justo para conosco. Nós temos que ser verdadeiro, nós temos que dar provas da nossa fé. E eu dou essas provas obedecendo. Eu preciso obedecer. Irmãos, nós pastores, nós pregamos muito sobre a obediência. Sabe por quê, irmãos? Lembra que lá no início eu disse que a moeda que é usada para que possamos receber a unção do Pai se chama mérito, irmãos. Este mérito é conquistado com a nossa obediência. Então nós vamos obedecendo e vamos merecendo. Obedecemos mais, merecemos mais. E vamos sendo provados. As armadilhas vão sendo colocadas. Essas são as lutas que nós temos que vencer. E nós temos ferramentas para vencer, irmãos. Deus nos deixa munido. Ele não coloca, vamos dizer, em um sentido figurado, nós como um soldado ali no campo aberto, ali na batalha, sem armadura, sem guarnição, sem armamento, não. Ele mune os seus filhos. Ele faz isso no batismo. Mas por que eu me batizei e não mudei? Se eu ganhei a força, o que acontece? Por que eu não consegui ainda vencer se o batismo me dá toda essa força? Se o batismo limpa o meu espírito, dá força ao espírito, leva ali a influência do pecado original, eu sou novamente um filho de Deus, por que ainda? Eu ainda estou lutando para obedecer, porque eu ainda não consigo seguir esta igreja. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Ainda não conseguimos, pelo menos aqueles que ainda não conseguiram ser fiel ao seu voto. É falta de desejo. É falta de vontade. Não querem negar o mundo, não querem negar os prazeres que o mundo oferece. Porque, irmãos, os prazeres que o mundo dá, ele é bom. Por um momento ele é bom. Ele traz prazer. As pessoas, irmãos, que estão presas em vícios, elas usam aquilo e elas se sentem bem. Irmãos, mas depois desta pequeno prazer, porque o inimigo do Pai, ele é assim. Ele se passa por um anjo.
Então ele dá aquele sabor de prazer. Mas depois não é bom. Depois é triste. Irmãos, eu preciso parar agora. Eu preciso parar neste instante, neste minuto, neste segundo e pedir ajuda ao santo irmão Aldo e pedir força para que ele me dê, porque quando eu estou no erro eu não tenho mérito, então eu não tenho força. Então eu tenho que pedir a ele os méritos dele, para que eu consiga me arrepender e mudar. E para que eu tenha força para lutar contra o mal. Força para lutar. Ele dá esta força, irmãos. Ele dá. Mas nós precisamos vigiar, orar. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos obedecer. Enquanto eu continuar negligenciando o que o santo irmão Aldo ensina, irmãos, eu vou como deixando de ter o mérito que eu tanto preciso. Irmãos, sem este mérito, muito pouco vamos fazer. Vamos chegar em local algum. Ainda dá tempo? Dá. Dá tempo. Eu plantei ruim depois do batismo? Posso ter feito plantios ruins? Se eu me arrepender, o Pai vai me perdoar? Vai. Mas eu ainda vou ter que colher. Eu ainda vou ter que colher os plantios ruins. Porque o Pai perdoa, o perdão limpa o espírito para que um santo possa estar próximo de nós e nos dar força. Mas a lei é clara, o que eu planto eu vou colher. Mas se eu tiver a santa voz, santo irmão Aldo, eu vou colher isso. Vou colher um plantio e eu vou ter força para colher e fazer a escolha de fazer sementes, semeaduras boas, plantar boas sementes. Nós precisamos merecer, irmãos. É bem verdade que o santo irmão Aldo nos ama. Ele cuida de nós. Santo irmão Aldo cuida de nós. Mas ele precisa que você faça a sua parte. Quantos irmãos? Quantos estão sofrendo? Irmãos, um boletim do santo irmão Aldo que fala sobre o ministério de Jesus, de como ele veio pagar, nos livrar do império do mal. O santo irmão Aldo fala, o objetivo que Jesus teve é para que nós possamos ser felizes. Para que nós possamos ter uma vida boa e no final da vida herdar os céus. Nós conseguimos, irmãos, nós estamos conseguindo ser felizes. Nós estamos tendo paz em nossa vida. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual para entender se estamos de fato gozando da paz. Nós estamos bem, a nossa vida está tudo organizado, estamos tendo as virtudes do Pai, a paz, a alegria, a fé, a esperança. Nós estamos tendo isso em nosso espírito. Os nossos sentimentos são acompanhados disso, as nossas atitudes. Se não estamos tendo esses sentimentos, se estamos tendo uma vida turbulenta, cheia de problemas, irmãos, então eu tenho que tomar cuidado. Porque talvez eu estou longe da graça do Pai. Então, irmãos,
Vamos vencer. Poxa vida, nós precisamos vencer. Qual outra alternativa nós temos? Qual é a outra opção? Eu estava assistindo um vídeo de um hino da nossa igreja há mais de 10 anos atrás. E é interessante, irmãos, aqui em nossa sede, quantos irmãos, quantos daquele vídeo eu não vejo mais aqui. Porque foram negligentes. Porque não obedeceram. Obedecer o quê? Vamos começar pelo básico. Irmãos, como eu vou usufruir, por exemplo, do discernimento, que é um dom tão lindo para fazer as escolhas em minha vida, se eu não consigo nem obedecer à disciplina visual, se eu não consigo nem colocar meus trajes de acordo com o que a Santa Avó espera, como eu vou merecer algo mais? Como eu vou merecer um milagre? Como eu vou merecer ter paz nas tribulações? Porque vamos ter lutas. Vamos ter lutas, irmãos. Não é o pastor que está falando, vamos ter luta. Não. Foi Jesus que disse, no mundo tereis aflição. Poxa vida, até quando vamos ficar sofrendo? Fomos feitos para vencer. Para ser felizes. Isso está na mensagem do Santo Irmão, mas para isso eu tenho que ser fiel. Porque a Santa Avó vai cobrar, irmãos. Os irmãos não tenham dúvida que a Santa Avó e o nosso Mestre Jesus cobra o nosso voto. Ele cobra. E vai cobrar. E feliz é aquele que conseguir sentir esta cobrança. Porque esta cobrança, irmãos, é a última esperança de uma pessoa. A cobrança não é algo ruim, não. É bom. Significa que ele ainda não desistiu de nós. Esta reunião é muito especial, irmãos. Vamos poder orar logo mais. Vamos pedir ao Santo Irmão Aldo, pedir à Santa Avó. Esta semana vai ter a reunião de Santa Comunhão. Vamos pedir ajuda. O Mestre Jesus vai estar aqui. E vamos vencer. Lutar e vencer. Vamos honrar o que prometemos. Vamos ser fiéis. E eu lhe garanto, irmãos, vai ser a melhor escolha que nós podemos fazer em nossa vida. Os que não decidiram ainda se batizar, venham se batizar, irmãos. A outra opção é muito ruim, não se batizar. É muito ruim. Vamos lutar, vamos vencer. Amém? Eu convido os meus irmãos a ficarem em pé. Vamos cantar o hino do nosso inário, de número 178, Súplica e Louvor.
Vamos orar. Amém. Vamos cantar todos juntos o hino de número 179. Graças, graças a Deus. Quero agradecer novamente a todos os irmãos do coral, pelas belas apresentações, os músicos regentes, os membros, de uma forma geral, obreiros, pastores, diaconisas. Quero agradecer os irmãos de áudio e vídeo e o espectador que está nos assistindo. Vamos aproveitar este momento. Orar é falar. Falar com o Santo Irmão Aldo. O que eu preciso falar com ele? Vamos orar. Santo Irmão Aldo, nosso profeta, nosso pastor, nós queremos agradecer por essa oportunidade tão linda, Santo Irmão Aldo, de estarmos reunidos como família na tua Santa Igreja. Santo Irmão Aldo, nós entendemos um pouquinho mais sobre o ministério do nosso Mestre Jesus, que veio nos dar a vida, que de fato pagou a nossa liberdade, que tanto sofreu por nós. E nós entendemos, Santo Irmão Aldo, que é necessário termos mérito para chegarmos aos céus, é necessário fazermos a nossa parte, é necessário obedecermos, é necessário sermos leais, darmos provas em nossa vida, provas nas situações boas, nas situações ruins, provar, deixar bem claro, explícito, que somos filhos de Deus, herdeiros do reino celestial, que o reino dos céus é a nossa morada. Santo Irmão Aldo, pedimos a sua ajuda, interceda por nós, porque muitos estão caídos, não têm força, Santo Irmão Aldo, não conseguem obedecer, não tem força para ouvir o apelo do Senhor, não ouve a sua súplica, o seu pedido para que sejam mais fiéis, sejam mais verdadeiros, obedientes. Nos dê força, Santo Irmão Aldo, para vencermos. Santa Avó, nosso Espírito Consolador, eu peço especialmente à Senhora, Santa Avó, por nós pastores. A Senhora, querida e Santa Avó, era chefe dos obreiros. A Senhora sempre esteve ensinando os obreiros, nos ensina até hoje. Santa e querida Avó, nos ajude a sermos exemplos. Exemplos para a igreja, exemplos na disciplina, exemplos na doutrina. Sermos fiéis, verdadeiros, não sermos pastores, obreiros, diaconisas desleixados de qualquer jeito, não. Nos ajude a sermos leais, verdadeiros, fiéis, trabalharmos com amor, não fazer nada de qualquer jeito. Nos ajude, querida Santa Avó, nos ajude a vencer, nos ajude a provar que a Senhora é de fato o Espírito Consolador, a grande verdade, provar que o Mestre Jesus já veio ao mundo, Ele está aqui e nós precisamos anunciar. Nos ajude, Santa Avó. Santíssima Mãe Virgem Maria, nossa Santa Mãe, eu peço especialmente à Senhora Santíssima Mãe pelas mamães, pelas jovens, pelas crianças, dê sabedoria a elas, Santíssima Mãe, principalmente as mães, os pais, para que saibam ensinar seus filhos a serem obedientes, a serem verdadeiros, leais, e não ensinar eles a simplesmente usufruir das coisas do mundo, mas ensinar a eles a amar o reino dos céus. Santíssima Mãe, cuide de nós, nos acalente, nos momentos difíceis, Santíssima Mãe, esteja conosco, segure a nossa mão, enxugue nossas lágrimas. Quantas vezes, Santíssima Mãe, estamos tristes, abatidos, outros não têm força nem de vir à igreja, outros não vieram. Tenha misericórdia, Santíssima Mãe, levante estes.
Mestre Jesus, nosso Rei, eu peço ao Senhor, Mestre, especialmente, Mestre, pela Igreja Apostólica, pelos ouvintes do programa, pelo Conselho Deliberativo, nos ajude a ser unidos, Mestre, nos ajude a nos apoiar, nos perdoar, nos amarmos verdadeiramente, um estender a mão para o outro, não ficarmos julgando um ao outro, nos ajude, Mestre, a sermos leais. Mestre, tenha misericórdia dos ouvintes do programa Hora Milagrosa também. Meu Pai, meu Senhor, eu peço ao Senhor, especialmente por essa humanidade tão carente da graça do Senhor, do seu amor, e nós temos aqui, Pai, nos ajude a levarmos esta graça, levarmos ao mundo, para que eles conheçam o Senhor e possam usufruir das bênçãos do Senhor. Tenha misericórdia das autoridades do país, da situação climática em que o nosso mundo se encontra. Santo irmão Aldo, eu me dirijo novamente ao Senhor, pelos meus irmãos que colocaram um pedido nesta caixa de oração. Santo irmão Aldo, interceda. Alguns colocaram seus próprios nomes, outros escreveram até carta ao Senhor, Santo irmão Aldo. Santo irmão Aldo, que eles possam ter a fé e como se ouvir o Senhor dizendo, quando dizia naquela fila, confia na avó, tenha fé, tenha paciência, que possamos ter esta fé. Meu irmão, minha irmã, aceita a bênção do Pai, do seu Divino Espírito, a bênção do nosso Mestre Jesus, aceita a bênção da sua Santíssima Mãe de Maria, a nossa Mãe, aceita a bênção da nossa Santa e querida Avó Rosa, o Espírito Consolador, e aceitem um abraço espiritual que o Santo Irmão Aldo veio dar em todos os fiéis e verdadeiros. Amém.